Pro jogo desta segunda-feira, Giovanni Afonso, aliás, da próxima segunda-feira, né? Porque ainda estamos longe da partida. Quem será o substituto do suspenso Diego Pituca? Já temos ali um cheiro, Giovanni Afonso, do que pode ser feito pelo treinador Fábio Carille. Quais são as opções do nosso treinador, do nosso versátil, do nosso treinador com muito repertório, Fábio Carille? Marcão, antes de falar sobre essa questão do Pituca, só fazer uma correção, o Coritiba pode chegar a 62 pontos, tá? Porque o Coritiba ainda joga hoje, é tanto jogo, tanta coisa, um com 34, outro com 35, mas o Coritiba tem 34, ou seja, tem mais 4 rodadas pela frente e com 50 poderia chegar a 62 e hoje, inclusive, tem um confronto direto contra o Mirassol. Então a situação é difícil, mas ainda é possível, quem sabe uma reviravolta, o Coxa conseguir o improvável acesso para a Série A. Mas falando agora da parte do Santos, Marcão, Santos que não terá Diego Pituca está suspenso, tomou 3º cartão amarelo, ele que recentemente, Marcão, havia cumprido suspensão após ser expulso com 2 amarelos na mesma partida contra o Mirassol, porém pelo fato dele ter tomado 2 no mesmo jogo, seus cartões não zeraram, então ele permaneceu pendurado desde então. E no último jogo contra o Vila Nova foi amarelado e está fora do duelo no Couto Pereira. E para a sua posição, Carille ainda não definiu, porque não tivemos treino ainda, Marcão. São 3 dias de folga, então não tem uma definição ali de quem será o substituto, mas já dá para ter uma ideia, Marcão. Um grande favorito deve ser o Sandri que substituiu tanto o Pituca como o João Schmidt em rodadas recentes. Agradou o treinador, desponta como grande favorito, mas temos outras opções, né? Tem o Serginho, que já jogou de segundo volante, o Alisson pode entrar e avançar um pouquinho mais o João Schmidt, tem o Patrick, o grande Patrick, que nas palavras do Carille é um segundo volante, o Tomás Rincon, Marcão, vai depender da liberação para a seleção venezuelana. Se o Santos quiser contar, pode tentar segurar mais um pouquinho o Rincon, mas é bastante improvável, ele deve ser outro desfalque, então a disputa deve ficar entre esses jogadores, Marcão. Sandri é o grande favorito, mas também temos Alisson, Serginho ou Patrick correndo por fora. Elias, qual é a melhor opção para a vaga do Diego Pituca? Sandri, Alisson, Serginho ou Patrick McDonald? Elias, quem você escalaria para esta partida? Lembrando que Tomás Rincon praticamente descartado, jogador convocado para a seleção venezuelana, mas também existe uma remota possibilidade aí, Elias. Marcão, infelizmente o Santos, né, não vai treinar até lá o suficiente para mudar esse esquema. A gente sabe que o Carille trabalha dessa forma, né? Eu acho que poderia, com a possibilidade do Rincon, eu colocaria o Rincon ali, porque é um jogador que tem uma qualidade técnica também. É claro que não tem mais a mesma dinâmica de jogo que o Pituca ainda tem, mas seria uma boa opção. Agora, se ele não puder jogar, eu sinceramente, Marcão, manteria o Serginho ali no meio, colocaria o Otero pelo lado direito, já que foi bem no último jogo. Acho que daria tudo certo, até porque é um time que já vem jogando junto. É claro que seria uma mudança de posição, mas acho que não ia mudar tanta coisa, até porque o Serginho já jogou ali algumas vezes no lugar do próprio Giuliano, então poderia adiantar um pouquinho também o Giuliano, e acho que ficaria um meio de campo mais criativo, em um jogo, daria até um pouco mais de mobilidade também, mas a gente sabe que o Carille teve, né? Poderia já ter voltado aos treinos hoje, pelo menos, mas a gente sabe que hoje está de folga ainda, amanhã tem churrasco, a gente sabe que aquele treininho ali, só por um engano que eu gosto, então não vai ter tempo de fazer uma mudança tática, mas eu entraria com o Serginho e manteria o Otero pelo lado direito. É uma das possibilidades, né? É uma das possibilidades. Eu acho difícil que o Carille pense assim, eu acho difícil, eu acho que vai de Sandri. Eu acho que ele vai de Sandri. Mas é uma das possibilidades, Elias, trazer o Serginho para dentro, né? Para o meio campo e você deixar aberto o Otero. O Otero, é claro que o Otero precisa começar como titular depois do que fez a última partida, né? Não seria nada justo deixar o Otero no banco. O cara participou literalmente dos 3 gols do Santos, participou do cruzamento pro gol do Basso, cavou o pênalti pro gol do Guilherme e fez um belíssimo gol de falta no 3º do Santos contra o Vila Nova. Então é natural, ou seria natural, o Otero começar como titular. Mas a partir do momento que temos Fábio Carille como treinador, tudo pode acontecer. Meu amigo, tudo pode acontecer. Ô Giovanni Afonso, 2 jogadores do Santos não vivem um grande momento. Os 2 centroavantes do Santos Futebol Clube não vivem um grande momento.
Queria que você falasse um pouquinho sobre os números do Wendel Silva e também do Julio Furch. Quem performa melhor ou quem performa de uma forma menos ruim até aqui no Santos Futebol Clube? Giovani. Olha, é difícil definir, Marcão. De fato, dois jogadores que vivem uma fase são o Julio Furch e o Wendel Silva, Marcão. Os dois centroavantes do Peixe, tanto o titular como o reserva, não vem colaborando, não vem contribuindo nos números do Peixe. E separamos aqui um pouquinho desses números, como vem sendo o desempenho desses jogadores nos últimos 10 jogos, Marcão. E tá aí na tela. Começando pelo titular, o Wendel Silva, a última vez que ele balançou as redes foi há 10 jogos atrás, curiosamente, contra o América Mineiro. Vitória na Vila Viva Sorte por 2-1. O Wendel marcou o gol, deu assistência e recebeu média 6,8. Nos jogos seguintes, ele recebeu 7,3 contra o Botafogo, foi muito bem. 3,8 mesmo dando assistência contra o Novo Horizontino, 5,1 contra o Operário e daí para baixo, Marcão, todas as notas abaixo da média. 1,7 contra o Goiás, 2,3 contra o Mirassol, 1,8 contra a Chapecoense, 3,3 contra o Ceará, 4,3 contra o Ituano e 2,3 contra o Vila Nova. E olhando pelo lado do Furch, Marcão, a situação é ainda pior. O Furch, nesses jogos, não recebeu nenhuma nota acima da média, Marcão. Contra o América Mineiro, ele não foi avaliado, entrou ali no finalzinho, não entrou em campo contra o Botafogo, e daí para baixo, tudo nota vermelha ali. Não passaria de ano o Furch, porque recebeu 1 contra o Novo Horizontino, 4,8 contra o Operário, 4,7 contra o Goiás, 2,9 contra o Mirassol, 1,3 contra a Chape, 1,7 contra o Ceará, entrou no finalzinho contra o Ituano e 1,0 contra o Vila Nova, Marcão. Então, olha, a situação dos centroavantes não tá nada fácil, estamos passando fome ali na posição do camisa 9, Marcão. Tá aí o Giovani Afonso, trazendo o comparativo entre Julio Furch e o Wendel Silva. Elias, a briga é boa, hein, Russo? A briga é boa. Furch uma grande decepção na temporada, muito mal. Acho que já foi mal no Paulista, né? Paulista um pouquinho melhor, mas ainda muito abaixo. E no Campeonato Brasileiro, muito mal, né? Ladeira abaixo o Julio Furch, um jogador que tem salário para 2025 de R$1.300.000. E do outro lado, Elias, o Wendel Silva, um jogador que foi contratado junto ao Porto, atuava no Porto B, começa bem, até faz ali um golaço em um dos jogos, mas tem caído de rendimento. E aí, Russo, o que fazer com essa posição de 9 no Santos Futebol Clube, também já pensando o ano que vem? Vamos precisar ir ao mercado, Elias Cabrini Russo? Ou é algo que pode melhorar tanto no caso Wendel Silva como também no caso Furch? Marcão, vamos ter que ir ao mercado. Eu, sinceramente, a minha maior decepção foi o Julio Furch. Eu, desde que ele chegou, acreditei bastante nesse jogador. Achei que fosse virar um ídolo do Santos, principalmente com a saída do Marcos Leonardo, mas me decepcionei pra caramba. Eu acho que é um jogador que não deveria ficar. Agora, quando você vê essas renovações, Marcão, de contrato, a prorrogação que aconteceu com o contrato do Furch também, cara, você pagar 1.200.000 para um jogador como ele, e com esse ataque que o Santos tem hoje, até a renovação também do William do Bigode, que é outro jogador que não tem a menor condição, cara. Então o Santos entrou numa sinuca de bico aí, teria que se desfazer desses jogadores para contratar pelo menos um que realmente venha e resolva os problemas do Santos. Para mim, o Santos cometeu um erro muito grave. Eu acho que o Wendel Silva também, que a gente criticou muito antes aqui, né, que a gente imaginava que não fosse render, porque é um cara que era reserva no time B, né, do Porto lá, então a gente sabia que não ia dar muita coisa. E começou até bem nos primeiros jogos, até deixou a gente um pouco iludido, mas realmente está se mostrando um jogador muito fraco para jogar com a camisa do Santos. E para uma Série A, se o Santos não trouxer um jogador, pelo menos de qualidade ali na frente, o torcedor vai sofrer muito, Marcão, porque não tem ninguém, cara. O único que se salva ali é o Guilherme, que também não é nenhuma grande estrela, mas é um cara mais esforçado, tem feito os gols, é um cara que faz uma jogada individual, é mais corajoso. Então o Santos errou bastante nas renovações desses contratos, e agora para trazer um jogador de qualidade para essa posição vai ser muito complicado pela situação financeira do clube. Só um ponto aí, não sei se o Giovani pode... Acho que o Wendel Silva não era reserva no Porto não, viu, Elias? Ele na última temporada, acho que ele chegou em algum momento ali
a não Marcão, jogar. era bem dividido, assim. Eu me lembro dos números do Wendel na temporada passada, foram 30 jogos, 18 como titular. Então, assim, ele era bem dividido a titularidade e o banco, porém um pouquinho mais ele foi titular no Porto. Então tá aí o número. Então ele chegou a ter... Não era absoluto, né? Não era absoluto. Então, realmente, eu não tinha essa informação, mas enfim. Acho que o Wendel Silva, eu ainda prefiro esperar um pouquinho, mas eu concordo com vocês quando vocês dizem que o Santos precisa ir ao mercado. Acho que isso é indiscutível, né? O Santos vai precisar ir contratar jogador no mercado, principalmente ali a posição de 9. Mas também não pode esquecer de contratar um meia de qualidade, né? Porque não adianta nada você trazer um centroavante, principalmente, né, Elias? Há quanto tempo a gente entra à janela pedindo que o Santos contrate um meia? O Carille se negou a contratar um meia. O Carille falou, não quero um meia. Ele falou aqui no Varanda Futebol Debate. Anos e anos e anos, Elias Cabrini Russo, nós não temos um grande meia. Voltou o Lucas Lima, mas voltou daquele jeito, né? Até tá jogando mais ou menos no esporte, mas não era o meia que a gente precisava. Então, espero que a diretoria do Santos, independente de quem seja o treinador, traga um jogador de criação, né, Russo? Não dá pra ficar com o João Basso tentando fazer ligação direta. Não faz o menor sentido. Esse meio-campo do Santos que não tem transição, né? Não tem transição. O Pituca não é esse cara, a gente sabe disso. É um cara esforçado. O João Schmidt tem muita dificuldade também pro passo final, né? Ele toca muito de lado, o João Schmidt. Tem até qualidade na ligação direta, na bola longa, mas não tem qualidade naquela enfiada de bola, o João Schmidt. Então tem que trazer, além de trazer um bom 9, Elias, tem que trazer um jogador de criação pro ano que vem, hein? Tem que trazer, Marcão, até porque vai voltar a camisa 10, vai voltar a ser utilizada. E você não pode dar essa camisa para um Diego Pituca hoje ou para um Juliano, que são muito abaixo, cara. A gente tem que estar acostumado a ter camisas 10, né? De muita qualidade. Não pode admitir que esses dois caras vistam a camisa 10 do Santos no ano que vem numa Série A. Então tem que investir sim, Marcão. Tem que contratar esse jogador, que é o que a gente tem mais reclamado, né? O Juliano, no começo, no Campeonato Paulista, pelo menos, era um cara que vinha fazendo um pouco mais essa função, mas o Carille preferiu colocar ele ali como um terceiro atacante, revezando ali na frente às vezes, ou pelo menos chegando um pouco mais no ataque, e é muito pouco, cara. A gente não pode... É claro que se você imaginar o meio de campo com o Pituca e também com o João Schmidt, você ganha qualidade na marcação e até em alguns momentos, na distribuição de bola. Mas se você não tiver um camisa 10 de qualidade, um cara que pense o jogo e consiga ver alguém melhor colocado no ataque para distribuir melhor essas jogadas, fica muito difícil. E o Santos não tem. Eu acho que o Juliano não é esse cara. Não dá para dar a camisa 10 para o Juliano, por mais que tenha sido útil nessa temporada. Mas o Santos tem que ir no mercado. Talvez, eu acho que na América do Sul aqui, você consegue um camisa 10 de muita qualidade e não precisa pagar tão caro assim. Então, é um setor ali que o Carille se arrependeu de não ter aceitado, né, quando o Marcelo ofereceu um jogador por ali. Mas o Santos precisa demais, com muita urgência desse camisa 10.